Graça e paz a todos vós. Meu nome é Shelton Savangwani e eu serei o vosso anfitrião no dia de hoje. E hoje nós recebemos um convidado muito especial que dispensa qualquer tipo de apresentação. Até porque esta cara é uma cara já conhecida, é uma cara que costuma estar deste lado do assento. Mas porque ninguém está isento de nos ensinar aquilo que é a palavra do Senhor, nós trazemos ele como convidado no dia de hoje. Antes de mais nada, antes de nós começarmos o nosso programa de hoje, eu quero pedir ao caro irmão que coloque já o like, coloque aí o like, como é que tu coloca o teu comentário e não te esqueças também de subscrever no canal. Nesse momento passo a palavra para o nosso irmão que vocês já bem conhecem, para se apresentar como se ele fosse novo. Muita paz a todos vós que nesta altura nos acompanham do lado de casa. Já que você me conhece, se não me conhece, eu sou o Cristóvão Menala e eu estou feliz neste momento por ser o convidado especial neste programa. E gostaria que tu estivesse aqui conosco para acompanhar até o final. Acreditamos nós que essa mensagem é válida para o seu coração. Fique conosco até o final. Muito obrigado. Já passamos a fase das apresentações e nós vamos falar daquilo que é o tema do dia de hoje. O nosso tema para o dia de hoje, o tema de conversa vai ser quarentena. O que é quarentena? E essa vai ser uma das perguntas que vai fazer parte aqui do nosso leque de perguntas no dia de hoje. E espero que fiquem aí, acompanhem, aprendam connosco as escrituras. E irmão Cristóvão, vamos começar. O que seria quarentena? O que é quarentena? Amém, uma pergunta muito importante para nós. E neste momento eu vou responder de uma forma científica, já que essa pergunta, o que é a quarentena, ela pode ser verificada em várias partes, mas a quarentena eu diria que é o isolamento de animais ou indivíduos por um determinado tempo e causado por uma determinada doença. Assim eu posso responder a tua pergunta. Sim, mas nós bem sabemos, estamos no programa Aprendendo as Escrituras, então o que mais nos interessa é aprofundarmos isso a nível cristão. O que seria a quarentena no âmbito cristão, ou mais para o lado cristão? O que seria a quarentena? A quarentena do lado cristão, a quarentena ela é definida como um tempo onde a pessoa, na verdade, ou seja, um crente, onde estará só a se examinar e para poder ver como é que ele tem sido durante a caminhada cristã, se tem no lado positivo ou não está no lado positivo. E nós isso conseguimos olhar com o nosso Salvador Jesus Cristo, o qual ele foi levado pelo Espírito Santo. E ele foi na montanha, ficou lá por 40 dias e 40 noites, à busca da presença do Senhor. Então, neste momento da quarentena, é onde a pessoa mais necessita se examinar e se preocupar para buscar e santificar-se mais, buscar mais a Deus. É assim que a quarentena podemos definir na vida cristã. Obrigado. E assim, depois dessa definição, nós sabemos que muitos dos nossos irmãos internautas e telespectadores acabam tendo algum tipo de dúvida. Será que a quarentena é bíblica? A quarentena sim, é bíblico. A quarentena ela não começa hoje, na verdade. Começou isso com os nossos mais velhos, assim eu posso usar essa expressão. E sendo assim, nós temos um exemplo claro na Bíblia, onde o povo de Deus, ou seja, o homem de Deus, ele esteve em quarentena. E isso não falamos de uma outra pessoa, a não ser o Noé. E Gênesis capítulo 6, a partir do versículo 13 até o capítulo do número 9 ou 8, se a memória não me engana, número 8, sim. Nós encontramos no capítulo 6 onde Deus ele fala com o Noé. O Noé era um homem que obedecia a Deus. E naquele tempo nós descobrimos que o povo que ali estava, na verdade estava a desobedecer ao Deus Pai. Não queria fazer segundo a vontade do Pai, que é o nosso Deus. Então o que Deus ele fez? Ele falou com Noé para que Noé fizesse uma arca. Depois de construir aquela arca,
o Senhor ordenou a Noé para ele entrar na arca. Ele tinha que entrar com a família e com alguns animais. Então, naquele tempo, Noé ficou dentro da arca. E quando Noé ficou dentro da arca, Deus ele estava a resolver alguns assuntos que não estavam em boas condições diante de quem? Daquele povo. Então, a quarentena é bíblico, não começa hoje, isso já vem de lá. Começa de lá dos nossos antepassados, se assim eu posso usar essa expressão. Mas já, sendo assim, não é simplesmente Noé. O povo de Deus também, quando o Moisés estava no lugar, quando ele tomava conta do povo de Israel, a Bíblia nos vai dizer, naquele tempo houve uma doença, era lepra, que estava a matar naquele tempo. E o que acontecia? Se você ler Levítico, capítulo 13, versículo 46, você vai encontrar uma história que diz assim, se alguém tinha aquela doença que era lepra, a pessoa tinha que ficar fora do arraial, tinha que estar longe da família. Por quê? Para evitar o contágio daquela doença, ou seja, com uma outra pessoa. Então a pessoa tinha que ficar fora do arraial. É o que acontece também hoje conosco. Se alguém tem essa doença que está a assolar o mundo, que é o Covid-19, a pessoa tem que ficar longe de outras pessoas a fim de não contaminar as outras pessoas. Então isso nos mostra que Noé também ele esteve de quarentena. Então isso não começa conosco, vem já na Bíblia. Não sei se consegui esclarecer. Perfeitamente, perfeitamente. Creio que os telespectadores e também os internautas tenham percebido também aquilo que foi a resposta ou a explicação acerca dessa pergunta. Mas uma pergunta que não se quer calar, naquilo que é a avaliação do impacto da Covid-19 na sociedade e no mundo inteiro, porque nós sabemos que ela está a abalar o mundo inteiro. Então, nós acabamos nos perguntando, será que a questão do Covid-19 ou da quarentena, que as pessoas acabam tendo que obedecê-la por causa da Covid-19, será que isso é coisa que vem da parte de Deus ou vem da parte de Satanás? Por quê? Por que eu faço essa pergunta? É porque por causa da Covid-19, né, temos que ficar no isolamento social. Isso faz com que as igrejas sejam fechadas, faz com que não possamos mais ter um convívio assim próximo e pessoal, como antigamente. É assim, nesse movimento todo, é que algumas pessoas, ou seja, alguns irmãos, alguns crentes, se consideram simplesmente crente quando está onde? Na igreja. E se isso acontece, já não se cumpre aquilo que o Senhor Deus falou ao profeta Isaías 26, verso 20. Quando disse, vinde, povo meu, escondai-vos até que a ira do Senhor passe. Então, isso às vezes é válido para fazer o quê? Para um crente fazer o quê? Se descobrir que não é crente simplesmente quando está na igreja, mas é crente quando está onde? Em casa, quando está de porta fechada. É por isso que Jesus ensina os discípulos de Mateus 6, para entrar no quarto e fazer o que? Fechar a porta. Então, isso serve muitas das vezes para fazer o quê? Para que o crente aprenda, na verdade, a buscar a Deus sozinho. Eu tenho conversado com alguns amigos, alguns irmãos, e dizem que a quarentena, o Covid-19, na verdade, está a estragar muitas pessoas, porque estão a cair, porque não conseguem adorar a Deus aonde? Na igreja. Mas eu não preciso me considerar crente porque estou onde? Estou na igreja. Algumas pessoas, ou seja, alguns pastores, alguns líderes, quando tu vais à igreja, por exemplo, o pastor pode te perguntar, o que é que tu vieste fazer aqui? Mas a pergunta de Jesus não é exatamente essa. A pergunta de Jesus é, o que é que tu vais fazer quando saíres de onde? Daqui da igreja. Então, isso nos mostra que a quarentena, às vezes, na vida de um crente é boa para fazer o quê? Para que um crente faça o quê? Aprenda a buscar a Deus, estando aonde? Sozinho. Porque lá, no dia do julgamento, na verdade, não terá alguém do lado para fazer o quê? Defender as obras dessa tal pessoa. Então é muito válida a quarentena na minha vida, na vida da pessoa que está nos acompanhar, para aprender a buscar a Deus onde? Sozinho, para não ser imposto a mão por um determinado profeta. Pois, obrigado. É assim, nós percebemos que a nossa
a nossa medicina, a nossa tecnologia tem avançado muito. E nós bem sabemos que no livro de Romanos, Romanos 13, se a memória não me falha, a Bíblia nos aconselha a nós seguirmos aquilo que é a recomendação da nossa liderança, aqueles que o Senhor permitiu estarem na nossa liderança. Assim, olhando para a Bíblia, tem algum relato como é que as pessoas faziam para se defender ou para se precaver desse tipo de doença? Uma coisa muito importante, meu irmão, que eu vou deixar aqui, é que tem crente que diz assim: eu creio em Deus, e sendo assim, eu não vou necessitar fazer o quê? Obedecer às normas, por exemplo, que os nossos líderes, que os nossos presidentes nos dão. E tem crente que diz assim: o sangue de Jesus tem poder para me livrar desta doença. Isso às vezes é blasfêmia. Por quê? Porque quem na verdade coloca o presidente num país é Deus. Romanos 13, quando Paulo ele chega e ensina isso, Paulo vai dizer que se alguém não obedece aquilo que os líderes estão a falar, essa pessoa estará a fazer o quê? A pecar. Porque não estará a obedecer aquilo que Deus está a mandar. Então, se os nossos líderes nos mandam para a gente fazer o quê? É lavarmos as mãos com água e sabão. Isso é bom para a nossa saúde. O sangue de Jesus sim tem poder, mas se tu não fazeres a questão de obedecer, às vezes a doença vai fazer que vai permanecer na tua vida, porque você estará a desobedecer aquilo que é o quê? É o mandamento de Deus. Que ele faz o quê? Coloca aonde? No teu presidente, ou seja, no teu pastor. E se nós olharmos bem, no Levítico também, capítulo 14, a Bíblia ali vai nos mostrar uma coisa muito importante, versículo 45. A Bíblia vai nos falar que naquela altura as pessoas tinham que pôr uma coisa no lábio superior para evitar aquela doença. Mas aquele povo, Deus estava onde? No controle. Então, isso para dizer que ainda que a gente crê em Deus, não há necessidade de rejeitarmos o quê? As normas que os nossos líderes, ou seja, o Ministério da Saúde, nos recomenda. Porque se nós desobedecermos a eles, estaremos a desobedecer a quê? A Deus. Porque quem manda, quem faz essas coisas, quem dá autoridade é Deus, conforme o apóstolo Paulo, Romanos 13, ele nos ensina acerca disso. Então não há necessidade de a gente desprezar, porque acreditamos em Deus. Sendo nós, habitantes de Éfeso, nós temos o quê? Temos a responsabilidade de obedecermos a quê? Os habitantes de Éfeso. Nós somos fiéis em Cristo, mas não somos de Éfeso. Mas aqui nós temos temos o quê? A responsabilidade de obedecermos aquilo que os nossos líderes estão a nos recomendar. E assim, de um jeito assim simples e claro, nós percebemos que o impacto da Covid-19 ele é tão grande, mas tão grande, que acabam surgindo certas pessoas com dúvida se existe uma data estipulada, ou pode existir uma data estipulada para o término dessa doença toda, para o término da quarentena, podemos assim colocar. Eu primeiro vou falar uma coisa muito importante. Às vezes as pessoas elas pensam que existe uma data determinada para esta doença, ou seja, para esse nome quarentena. E chegamos a confundirmos o número 40 na Bíblia com a quarentena. Isso tem uma grande diferença. O número 40 na Bíblia não significa quarentena. Na tua questão, eu diria que não tem a data, na verdade, para que responsabiliza, estipulada para o quê? Esta pandemia, ou seja, esta quarentena. Por que eu digo isso? No Gênesis, capítulo 6 ou 7, por aí, se eu não me engano, versículo 14, a Bíblia nos vai dizer que Noé, depois de ter entrado na arca, passado 40 dias, ele fez o quê? Ele abriu a janela para poder ver o que na verdade estava a acontecer ali. Mas se tu continuares a ler no versículo 7 e no versículo 8, versículo 7, capítulo 7, o último versículo, e capítulo 8, o primeiro versículo, a Bíblia nos vai ensinar uma coisa muito importante. Porque a Bíblia vai dizer o seguinte: passados 150 dias, o Senhor lembrou de quê? Do Noé. Então isso nos dá a entender que
não tem uma data específica para o fim da quarentena. É só a gente esperar. Deus sabe, Deus ele é quem projeta todas as coisas. Ele sabe em que dia Ele determinou. E isso é impossível a gente ler a mente de Deus. É só a gente fazer o quê? Confiar e esperar. Então não tem a data específica para o fim da quarentena. Nós percebemos que a Bíblia nos exorta a nós ficarmos de quarentena. Quando olhamos no livro, se não me falha a memória, deve ser Isaías 26, a Bíblia, Deus nos exorta a nós entrarmos no nosso aposento, certo? Mas nós queremos entender, o entrar nos nossos aposentos ou ficar de quarentena, significa assim, exatamente temos somente ficar em casa ou no quarto, sem fazer nada, é para dormirmos? Como é que isso seria? Conforme o livro que tu estavas a fazer menção, capítulo 26, verso 20 do Isaías, o Senhor estava a dizer ao povo para se esconder, né? Então, se a gente é para se esconder, não é se esconder, não se preocupar por ler a Bíblia. Você tem que se esconder, mas fazendo o quê? Lendo a Bíblia. Olhamos uma coisa, naquela altura Noé estava na arca, não é? Então, estando na arca, a arca naquela altura simbolizava a presença de Deus. Então, isso mostra que ele ficou na arca, mas a arca que era o quê? A presença de Deus. Então, há necessidade de eu fazer o quê? Me esconder. Mas não é me esconder no quarto. É me esconder aonde? Na presença do Senhor. E como é que isso eu posso fazer? A única forma de isso se tornar possível é eu lendo a Bíblia. Me santificando, me jejuando. E lendo mais a Bíblia, buscar aqui a presença do Senhor. Porque não basta a gente se esconder. Não basta a gente lavar as mãos. Não basta a gente comprar álcool gel. Não basta a gente colocarmos a máscara e tudo mais. A única coisa importante que a gente tem que fazer é também fazer o quê? Permanecendo na presença do Senhor. Simplesmente. Porque Davi e Noé, naquela altura, o dilúvio passou. Mas ele estava onde? Na arca do Senhor. Então há necessidade da gente não simplesmente, como a Bíblia diz que ficar em quarentena, etc, etc, Isaías 26, 20. Então não há necessidade de eu me preocupar a buscar a presença do Senhor. É isso aí, só vai gastar o teu tempo ficando no quarto e fazendo aquilo que melhor achar se você não está na presença do Senhor. Então há uma grande responsabilidade de a gente fazer o que se esconder, ok, no quarto, mas acima de tudo tem que se esconder na presença do Senhor. Simplesmente. Falando de esconder na presença do Senhor, será que dá para conectar isso com aquilo que a palavra diz no livro de Mateus, capítulo 6, onde Jesus nos ensina a orar, onde ele nos ensina a entrar no quarto, fechar a porta e dobrar o joelho? Pois. Será que quarentena não seria exatamente isso? Quando Deus nos diz para nós entrarmos no nosso aposento, não seria exatamente para fazermos isso? Pois é isso. Mas só que uma coisa que eu vou te dizer aqui muitas pessoas elevam esse versículo, porque há uma parte que a Bíblia também diz que orai no silêncio, no secreto, porque o vosso Pai que está no céu consegue ver, não é? Então, a pessoa pensa que só pode entrar no quarto para pedir a bênção. E não é simplesmente pedir a bênção. Há necessidade de alguém também, no quarto, dobrar o joelho e fazer o quê? Se esconder, ou seja, buscar a face do Senhor, a não ser o quê? A bênção. Então, muitas pessoas usam esse versículo porque querem orar no secreto para serem abençoados aonde? Publicamente. Então, há necessidade de isso mesmo, conecta, se eu posso dizer, conecta. Então, quando Jesus ali estava a ensinar a entrar no quarto, se esconder, ou seja, buscar a face do Senhor de joelho, então isso conecta com o quê? Com Isaías 26, 20. Mas não é simplesmente também estar lá, porque estou no quarto, eu preciso ser abençoado. O nosso país, para ser liberto disso, é só a gente fazer o quê? Dobrar o joelho pedindo o socorro diante de quem? Do Senhor. Então isso faz parte também da vantagem da quarentena. Obrigado. Assim, o tempo já nos foge. Então, assim, em jeito de últimas considerações, o que aconselharia para quem nos acompanha agora fazer, o que cuidados aconselharia a pessoa a tomar nesse período de quarentena? Sendo assim, a primeira coisa que o nosso querido ou a nossa querida que nos acompanha, a primeira coisa que eu vou deixar claro aqui é obedecer às normas do Ministério da Saúde. Mas, acima de tudo, você tem que se examinar.
se você está na presença do Senhor ou não. Se você obedece a Deus ou não. Porque não basta você gastar o seu dinheiro comprando álcool gel e máscara, você trocar a cada segundo que nasce. A coisa mais importante que você tem que fazer é você fazer o que? Permanecer na presença do Senhor. Na verdade, este não é o tempo onde as pessoas vão considerar isto como uma coisa que não tem nada a ver com uma coisa pequena. Essa doença, às vezes, Deus ele permitiu para ver o coração do homem. Porque naquela altura que Deus mandou o Noé para entrar na arca, o Senhor queria castigar, ou seja, matar aquelas pessoas que estavam a se tornarem rebeldes. Então, há uma necessidade, primeiro, de fazer o quê? Obedecer às normas do Ministério da Saúde. Mas, acima de tudo, você tem que ver se você está na presença do Senhor ou não. Como é que você pode estar na presença do Senhor? É quando você o aceitou como teu Senhor e Salvador. Depois de aceitar, não é simplesmente aceitar, andar da forma que Ele andou. Depois nós vamos descobrir, iremos descobrir Deus vai fazer o quê? A salvar a humanidade, a perdoar a humanidade. Porque o Senhor prometeu ao Salomão, se orar e se converter do vosso mau caminho, e eu sararei a terra. Então, isso simplesmente acontecerá se a gente fazer o quê? Deixar o pecado e buscar a face do Senhor. Acima de tudo também, não esquecer de obedecer às normas do Ministério da Saúde. Muito obrigado, creio que está tudo dito. Nosso programa vai ficando por aqui, mas ficou a dica. Siga sempre e sempre as recomendações do Ministério da Saúde, mas não te esqueças, faça da oração, faça do jejum o teu álcool gel. Muito obrigado, não me falo por aqui. E não te esqueças de colocar o like no vídeo e subscrever no canal, ativar o sininho das notificações, para que toda vez que nós colocarmos o conteúdo no YouTube ou nas outras plataformas, vocês possam ter acesso assim de imediato. Meu nome é Shelton Savangwani e ficamos por aqui.